Tutorial bem simples aí de como fazer um navalhado. Começa com o pente 2 baixo, fazendo um movimento em C, subindo ele até ali na recessão média, como vocês estão vendo. E quando chega lá na recessão média, ó, eu vou tirando a máquina, fazendo o movimento em C. Quando passar do final da orelha, eu desço um pouco a máquina. A gente vai trabalhar esse degradê de cima para baixo. A única marcação que vai ter é da máquina de acabamento. Mas para fazer o degradê de cima para baixo, a gente não vai criar nenhuma marcação. Depois do pente 2, a gente vai com a máquina de acabamento ao contrário, mais ou menos na altura da recessão baixa, fazendo uma linha reta até o final da orelha. Passando do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Preste bem atenção nesse tutorial até o final para não perder nada. Depois, ó, fiz uma linha reta até o final da orelha, vocês veem, ó, que eu já desço um pouco a máquina. Agora a gente vai com o pente 1,5 alto, subindo ele, ó, até bem próximo de onde a gente passou o pente 2 baixo. E quando chega bem próximo, ó, a gente faz o movimento em C. Não pode, pessoal, ter medo de subir os pentes, porque senão vai ficar mais complicado para fazer o degradê. Então, ó, reparem que eu subo até bem próximo, é uma distância bem pequena mesmo, e quando chega próximo eu faço o movimento em C. Como eu falei, a gente não vai trabalhar com marcações, foi somente a da máquina de acabamento, e agora a gente não vai trabalhar com nenhuma marcação mais. Agora, depois do pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário também, ó, subindo até bem próximo de onde a gente passou o pente 1,5 alto. Quando chega bem próximo, ó, eu já faço o movimento tirando a máquina, fazendo o movimento em C. Reparem que é uma distância bem pequena. E com todos os pentes, quando passar do final da orelha, a gente também desce um pouco a máquina. Depois do pente 1,5 intermediário, a gente vai com o pente 1 alto, subindo ele até próximo do pente 1,5 intermediário. Reparem, ó, que eu chego até bem próximo de onde eu subi o pente 1,5 intermediário. Quando chega próximo, eu faço o movimento em C. Nessa técnica, a gente só vai trabalhar na baixa com a 0 e com o pente 2, mas o pente 1,5 a gente não vai trabalhar com a alavanca na baixa, só na alta e intermediária. Como vocês viram, depois do pente 1,5 intermediário, eu já fui para o pente 1 e reparem que não está ficando nenhuma marcação. Depois do pente 1 alto, a gente vai com o pente 1 intermediário. Agora a gente vai subir o pente 1 intermediário até próximo, ó, de onde a gente passou o pente 1 alto. Chegando próximo, a gente faz também o movimento em C. É bom sempre deixar a mão bem leve, pessoal, não precisa forçar a máquina no cliente. Reparem que a gente começou no pente 2 baixo, já estamos no pente 1 intermediário e não está ficando nenhuma marcação. E essa técnica ajuda muito no dia a dia, porque como a gente não vai trabalhar com marcações, criando marcações, a gente consegue fazer um bom degradê em pouco tempo. A gente consegue fazer um degradê um pouco mais rápido e com um bom resultado. Depois do pente 1 intermediário, a gente vai com o pente meio alto, utilizando mais ali a lateral da máquina, uns 4, 5 dentes da máquina, subindo o pente meio alto até próximo do pente 1 intermediário. Quando chegar próximo, ó, eu faço o movimento em C. Reparem que com o pente meio eu já não estou subindo tanto quanto eu estava subindo com os outros pentes. Então é sempre bom a gente prestar atenção até onde que a gente tem que subir cada pente, mas mesmo assim tá ficando ali um bom espaço para a gente trabalhar com a 0 depois. Então é sempre bom a gente prestar atenção até onde que deve subir cada pente. Depois do pente meio alto, a gente vai com o pente meio intermediário, também utilizando mais a quina ali da máquina, uns 4, 5 dentes da máquina, subindo até próximo do pente meio alto. E quando chegar próximo, a gente também faz o movimento em C. Reparem como o degradê já tá ganhando forma e não tá ficando nenhuma marcação, pessoal. Então pratique essa técnica, treine bastante, porque é com a prática que a gente vai dominando a técnica. Não adianta a gente treinar uma técnica 1 a 2 vezes e porque não conseguiu chegar num bom resultado, a gente já mudar para outra técnica, pessoal. Tem que sempre praticar a mesma técnica, porque é assim que a gente vai dominando a técnica, é com a prática. Então é muito importante a gente escolher uma técnica, no máximo 2, e praticar bastante elas. Agora a gente vai com a 0 alta, utilizando mais a lateral ali da máquina, esticando bem a pele do cliente e subindo até próximo de onde a gente passou o pente meio intermediário. E quando chegar próximo, a gente também vai fazer um movimento em C. Quanto mais baixo ali a altura da máquina, mais cuidado a gente tem que ter
para evitar de criar alguma marcação. Reparem, eu já estou na 0 alta e não tá ficando nenhuma marcação. E para trabalhar com a 0, pessoal, eu sempre gosto de utilizar essa escovinha aí. Eu gosto demais de utilizar essa escovinha para trabalhar com a 0, com a máquina de acabamento. Reparem como o degradê já está ganhando forma. Já deixa aí nos comentários qual técnica que você gosta de utilizar, se é com marcação ou sem marcações, de cima para baixo ou de baixo para cima. Já deixa aí nos comentários. E aproveita, se você é novo por aqui, tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora a gente vai com a 0 intermediária, também utilizando mais a lateral da máquina, esticando bem a pele do cliente, subindo até próximo da 0 alta. Quando chegar próximo, a gente também faz um movimento em C. Como vocês estão vendo, a gente trabalhou do pente 2, já estamos na 0 intermediária, não criamos nenhuma marcação, somente a da máquina de acabamento, que só utilizamos a alavanca na baixa no pente 2 e vamos utilizar também na 0, mas no pente 1,5, no pente 1 e no pente meio a gente não utilizou a alavanca na baixa, somente na alta e na intermediária. Depois que a gente passar a 0 intermediária, a gente vai agora com a 0 baixa, também utilizando mais a lateral da máquina, esticando bem a pele do cliente, somente até um pouco acima daquela marcação que ficou da máquina de acabamento, e também fazendo um movimento em C. Reparem que eu estou passando a 0 baixa e ainda está ficando uma leve marcação, que foi a que a gente fez com a máquina de acabamento. E por que que a gente está passando a 0 baixa e não está saindo toda a marcação? Porque quando a gente marcou com a máquina de acabamento, a gente marcou com ela ao contrário, e quando a gente marca com a máquina de acabamento ao contrário, ela tira um pouco mais do que quando a gente passa ela normal. Então, para remover de vez essa marcação da máquina de acabamento, a gente vai utilizar a própria máquina de acabamento. Então, quando a gente passa a máquina de acabamento ao contrário, a gente tira um pouco mais do que quando a gente passa ela normal. E para remover, a gente vai utilizar a própria máquina de acabamento, passando ela normal. Reparem que ficou uma leve marcação, que agora a gente vai remover de vez essa marcação com a própria máquina de acabamento, somente utilizando ali a quina da máquina e passando bem em cima da marcação, fazendo também o movimento em C. Ó, reparem que a marcação já vai saindo por completo, a gente passando a máquina de acabamento. E eu sempre falo, pessoal, que é bom a gente ter as máquinas bem reguladas, porque isso vai facilitar muito quando a gente for fazer o degradê. Tanto sua máquina de corte quanto a sua máquina de acabamento sempre devem estar bem reguladas, porque assim a gente consegue chegar num bom resultado. Às vezes você pode não estar conseguindo remover a marcação da 0, da máquina de acabamento ou da navalha, porque a máquina não está bem regulada. Então é sempre bom a gente deixar as máquinas bem reguladas. Depois passei a máquina de acabamento novamente ali ao contrário, para preparar aquele cabelo ali para a gente passar a navalha. É sempre bom a gente deixar essa linha bem feita. Depois eu passei a tesoura de corte ali na parte da aresta, somente para tirar alguns cabelos ali que estavam passando, e depois passei também a tesoura de desbaste para dar um encaixe melhor ali na aresta. E lembrando, pessoal, sempre que for passar a tesoura de desbaste, não passe duas vezes no mesmo local, sempre vá subindo o pente e passando a tesoura de desbaste. Depois de passar a tesoura de desbaste, ó, esse aí é o resultado que tá ficando. E agora a gente vai passar creme ali na parte de baixo e começar a passar a navalha, sem forçar a navalha no cliente, pessoal, passando a navalha bem suave. E eu indico que você utilize ou um guardanapo ou um papel toalha para ir tirando o excesso de cabelo que fica na navalha, e sempre passando com cuidado, pessoal. E depois de passar a navalha, eu fiz o pezinho na frente do cliente. Esse cliente gosta do pezinho mais quadrado. Lembrando que é sempre bom a gente perguntar ao cliente se ele prefere o pezinho quadrado ou fino. É sempre bom a gente perguntar antes. E depois de fazer o pezinho, o corte tá feito. E esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu!